Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou demonstrar um colorido que eu estou fazendo aqui no livro do Jardim Secreto, né, da Johanna Basford. Vou fazer este fundo com vocês, uma região que eu quero dar uma sugestão que vocês podem utilizar aqui com aquela borrachinha de massa. Os lápis aquareláveis que eu estou usando são os lápis da Faber-Castell, ok? Então, o que eu quero mostrar para vocês, acho que dá para vocês verem que eu estou fazendo o fundo desse desenho. Deixa eu ver aqui. Vou tentar mudar. Tá, o fundo do desenho eu estou fazendo em tons frios, apesar de ficar esse tom, desculpa gente, esse tom de amarelo aqui, tá? E aí, como é que eu tô fazendo isso daqui? Eu tô usando estes tons aqui nessa região. Usei estes dois tons de lápis aqui, deixa eu mostrar pra vocês, estes dois tons. O ocre e um tom meio esverdeado aqui, tá bom? Aqui nessa área de cima, eu tô usando esse tonzinho de verde, que é um verde bastante comum, que bastante gente usa. Aí este outro tom também de verde aqui, que é um pouquinho mais apagado, que tá deixando essa área mais neutra. Usei esse tom escuro aqui na beiradinha dessas pedrinhas, tá? E aí, na parte de cima que eu tô fazendo o céu, eu tô usando o verde água, um tom mais claro de verde céu, esse tom aqui, e um azul, desculpa, um verde água e três tons de azul para o céu, tá? Então, o que eu quero demonstrar para vocês, dar de sugestão? Primeira coisa, gente, é o seguinte: quando a gente vai fazer um colorido com a aquarela, né, no caso aqui eu tô usando meus dois aquash brush, o médio e o fino, dá pra vocês verem aqui, os meus aquash brush são da Sakura, tá? Então, quando a gente vai fazer um fundo aquarelado, para mim funciona melhor fazer primeiro o fundo do desenho, tá? Acho que dá para vocês verem bem aqui. E depois eu vou passar para o colorido do desenho. Então, como é que eu fiz aqui? Eu primeiro apliquei uma camada deste tom que é o 82, tá? E em cima eu apliquei esse tom de ocre que é o 83, tá? Como é que eu uso nessas áreas grandes aqui, depois que eu fiz todos os detalhezinhos, como é que eu tô usando, que posição que eu uso do lápis na minha mão, que é onde eu quero mostrar para vocês a minha sugestão. Acho que dá para vocês verem que o lápis está um pouquinho gasto numa área aqui, porque eu uso o lápis ou nessa posição, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Eu uso segurando o lápis, eu não tô segurando o lápis como se eu fosse escrever, tá? Eu estou segurando o lápis por cima. Dá para vocês verem? Tá? E daí eu vou passando o lápis em toda essa região, como se eu tivesse polindo, né? Esfregando o lápis nessa posição que vocês estão vendo da minha mão, tá? Dá para vocês acompanharem aí, né, gente? Eu fazendo esse colorido. Se vocês acham difícil, tá com a mão muito pesada, então segura. Estão vendo o lápis todo aqui? Eu seguro bem longe, não como se fosse escrever, porque quando a gente faz a escrita, o peso da mão é outro, tá? Então, se a gente segura longe, muita gente me fala, ah, mas eu tenho dificuldade, minha mão é pesada. Se vocês segurarem o lápis nessa
altura, né, o mais longe possível da mina, vocês vão conseguir deixar um colorido bem leve, tá? Então, por que que eu tô fazendo isso aqui, onde eu já aquarelei, né, onde eu já dei a aguada? Porque é exatamente, essa é uma das dicas, que eu colocando pouco pigmento, eu posso ter a correção, né? Eu posso corrigir as áreas que eu quero que fiquem no outro tom, dando uma primeira camada bem leve. Aí nessa área que eu dei aqui de cima, que eu vou fazer agora com vocês, esse verdinho água com o tom, eu passei este verde água e esses 3 tons, tá? Que eu passei nessa região aqui de cima, né? Próximo ali das pedrinhas, esse tom de verde mais escuro. Acho que dá bem para vocês verem que foi todo aquarelado aqui, tá? Então, nessa região aqui de cima, eu continuei com este tom de verde em cima do meu verde água, tá? Então, vocês vejam o colorido que dá aqui, que são estes 2 tons que eu usei nessa região, tá bom, gente? Então, vocês vejam que a aquarela, aliás, o lápis aquarelado, quando a gente vai fazer a aguada sobre eles, é uma surpresa que a gente tem de um colorido. Então, se eu tiver com pouco pigmento, eu consigo corrigir, né, e fazer tons que me agradem mais, ok? Então, vocês vejam que toda essa área aqui, como eu estou fazendo o fundo primeiro, eu vou ter a possibilidade de jogar vários tons nessas folhinhas aqui, tá? Então, eu vou subindo delicado aqui pra gente ter o resultado. Olha, vocês vejam, deixa eu fazer do outro lado ali, deixa eu dar um zoom pra mostrar pra vocês. Dá pra vocês verem aqui. Olha, eu apliquei estes 2 tons de essas 2 cores, tá? Então, quando a gente der a aguada, olha a cor que ela vai ficar. Como modifica e fica um tom bem surpreendente, né, gente? Aqui nessa região eu estou optando por tons de verde para o verde água, porque eu vou subir para um tom de azul, e um tom de azul mais esverdeado ali, tá? Não vou fazer um tom de ultramar, um tom escuro. Eu vou puxar mais para um tom de azul da Prússia. Tá? Acho que dá para vocês verem aqui o resultado desse. Deixa eu colocar minha fórmica aqui embaixo. É uma outra dica que eu falo para vocês, usarem a fórmica. Eu dou preferência para a fórmica lisa, porque ela não fica textura por baixo do meu colorido, que a fórmica fosca pode ficar, tá? Então eu vou subindo em todo esse meu colorido. Não estou preocupado, viu, gente, com as folhinhas, porque elas vão ser pintadas depois. Então, por isso que eu sugiro para vocês fazerem um fundo aquarelado antes de vocês pintarem todo esse colorido, porque eu posso corrigir, as cores do meu aquarelado embaixo não vão interferir tanto, tá? No resultado desse colorido depois, tá? Deixa eu voltar aqui para vocês conseguirem ver como é que tá ficando o resultado desse meu colorido, tá? Então, nessa área aqui que eu já coloquei o pigmento, né, os tons de azul, tá? Agora eu vou dar uma paradinha para mostrar para vocês como é que eu tô colorindo aquela área de cima.
tá? Então, eu tendo pouco pigmento durante o colorido, eu consigo ter o controle das cores que eu vou poder acrescentar depois e no restante de toda a aquarela, tá? Vocês estão vendo essas manchas aqui, essas marcas que tem durante todo o colorido, porque este papel do Livro Nacional não é para aquarelar, mas ele suporta assim a água. Eu tô fazendo hoje num dia bem quente, tá? Que vai interferir menos no resultado da minha aquarela, tá, gente? Então, o que que acontece aqui? Eu vou virar um pouquinho para vocês terem, acho que uma visão melhor dessa região que eu vou fazer aqui com vocês. Aqui, o que que eu quero mostrar para vocês? Que como eu seguro o lápis naquela posição aqui, vocês estão vendo que aqui é como eu vou escrever. E aqui é como eu estou debaixo, né? Como se eu fosse escrever, que não é o que eu vou fazer agora. Eu vou pôr a minha mão, olha, eu vou pôr a minha mão por cima, tá? E vou ficar com o lápis todinho aqui embaixo da minha mão. Dá pra vocês verem aqui, tá? Por que que eu faço isso? Porque esta cor que eu tô usando é uma cor mais escura. Então, eu quero pôr menos pigmento, tá? Pra eu ter o controle. E vocês vão ver que toda essa região que eu deixar um pouco mais escuro, eu vou conseguir tirar um pouco do pigmento com a minha borracha de massa, tá? Porque senão eu corro o risco de, depois de aguado, né, esse pigmento, ele fica uma tinta e eu não consigo retirar do papel. Então, o que que vai acontecer? Vou pegar minha borracha de massa. Eu dou uma modelada nela aqui, né, gente? Deixa eu dar pra vocês verem, tá? E vou corrigir essas áreas aqui, olha, onde o lápis ficou muito marcado. Aí, como é que eu vou corrigir isso? Eu tenho duas opções. Ou eu vou dando batidinhas e vou tirando um pouco desse... Olha, vocês vejam, deixa eu mostrar aqui de novo. Eu virei a minha borracha ao contrário, dá pra vocês verem que ela tá limpinha, né? Tá? Então, eu vou dando batidinhas para tirar o excesso do pigmento que eu coloquei ali. Olha, vocês vejam como já ficou bem suja, porque ela tá retirando o pigmento. E essa borracha, o legal dela é que você amassou, o pigmento fica nela, por isso é uma borracha de massa e não interfere. Se, por exemplo, eu fosse passar na região que é amarela, tá? Então, tá aqui, olha, gente, onde que tá? A minha borracha tá limpinha, tá? Eu vou dando as batidinhas. Ah, Carol, é muito chato ficar dando batidinha. Olha como ela já ficou bem azul. Então, tá bom, não tem paciência com a batidinha? Passa. Dá pra vocês verem, né? Passa aqui de leve, olha. Você vai tirar mais fácil, mais rápido. Olha a diferença da borracha. Tá? E fica com menos pigmento. Então, o que que vai acontecer? Vocês vão ter as opções de corrigir todo esse colorido, né? De mudar os tons que vocês querem para tons que ficam mais suaves. Tá? Então, o que que eu vou fazer agora? Como eu já fiz nessa região, né, que eu tava fazendo com vocês aqui, o colorido desse verdinho, tá? Eu tô subindo aqui. Né, essa região aqui toda, já tinha feito com vocês. Vou voltar.
tá? Não se preocupem com as folhinhas de baixo, porque eu quero que fique estes tons mesclados, tá, gente? Eu não quero que fique um colorido uniforme. Colorido uniforme eu vou ensinar para vocês num outro vídeo, tá? Com giz pastel oleoso, tá? Então vocês estão vendo que aqui toda a área que eu tô usando o lápis aquarelável e o aquash brush, eu vou fazendo círculos, tá? Que o bonito da aquarela são essas manchinhas, né? Essa coisa irregular, e a minha intenção é essa nesse fundo, tá? Então vocês vejam que aonde eu tenho as marcas de lápis, acho que dá para vocês verem, eu consigo sumir com elas, né? Deixar homogêneas, ok? Disfarçando esses riscos do lápis, tá? O que eu falei para vocês, que a minha preocupação é este lápis aqui azul, porque ele tem um pigmento mais forte. Olha como ele já tá ficando aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou terminar esses meus cantinhos aqui, que são áreas pequenininhas, com esse aquash brush menorzinho aqui, que esse daqui, no caso, é o small, né, o pequeno, tá? Como esse colorido aqui, esses detalhes vão ser coloridos depois com outros tons, não tem problema se eu passar por cima aqui, tá, gente? Então vocês vejam que eu tô vindo todo trazendo, né, todo esse pigmento daqui. E agora eu vou mudar, vou usar o aquash brush o grande, tá, para fazer essa região que é uma área maior, tá? E como vocês viram, desse outro lado aqui, ele ficou todo forte, porque o pigmento deste tom de lápis aqui, ele é muito mais forte, então ele vai ficar com umas manchas que eu falei pra vocês, que eu tava preocupada, por isso eu tirei o excesso com a borracha de massa, tá? E aí, pra eu tentar igualar, disfarçar dali, olha, eu tô vindo de cima pra baixo, tá? Porque é a minha intenção. Se eu quiser colocar um pouco mais de pigmento nessa área, eu vou conseguir colocar, ok, gente? Mas eu tô fazendo com o aquash brush maior. Quem não tem o aquash brush, usa um pincel sem problemas, tá? Aquele cuidado de passar o pincel na água, não deixar a virola do pincel muito molhada. Olha, vocês estão vendo que ele tá ficando todo anulado esse papel, né? Mas isso aqui não vai ser problema, viu, gente? Tá dando pra vocês verem, hein? Esse cantinho, acho que não, vamos pôr mais pra cá, certo? Terminando essa beiradinha aqui. Ok? Então, as minhas sugestões hoje são essas. Se vocês querem fazer um fundo com lápis aquarelável, aquash brush ou o pincel, façam primeiro o fundo, depois vocês conseguem igualar, tá? Alterar tons, ok? Eu vou fazer um outro detalhezinho aqui para vocês verem que eu passo o aquash brush aqui e consigo, tá? Por quê? Porque ali ainda estava molhado, que foi o que eu fiz naquela área. Vou passar o outro maiorzinho para suavizar isso aqui,
Tá? Então, o que acontece aqui, gente? Essa dificuldade que a gente tem de passar e ficar marcado é por causa do papel, tá bom? Então, as minhas sugestões e dicas de hoje são o uso do lápis aquarelável com o Aquashi Brush antes de vocês começarem a fazer um colorido, para vocês terem opção de poder trabalhar melhor esse colorido, tá? Se for necessário retirar com a borracha de massa, tá? Eu vou deixar aqui os dois Aquashi Brush que eu tô usando, tá bom? Então, a minha sugestão é essa de vocês fazerem um fundo aquarelado antes de fazer o colorido que vocês querem para determinadas áreas, ok? Então, por enquanto, eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, sugestões, deixem aqui nos comentários do vídeo, tá? Eu vou deixar nas descrições desse colorido a numeração dos lápis aquareláveis que eu estou usando, que são da Faber-Castell, só como sugestão, para vocês terem uma ideia do que está sendo feito, ok? Sigam o passo a passo no meu Instagram, no Carval _Studio, ou na Facebook page, no Carval Studio by Carol Castilho. Tá? No Pinterest também é Carval21. Por enquanto é isso. Um beijo e até mais.